quando a gente decanta o que o Mark Zuckerberg anunciou hoje nas plataformas dele, fez praticamente um pronunciamento, não é? São 4 pontos que eu considero mais importantes, e aqui eu vou colocando de forma resumida, tá, Kelly? Vamos lá. O primeiro deles é o fim do programa de moderação de conteúdo nessas 3 grandes plataformas, Facebook, Instagram e também o Threads, que é o equivalente ao X, ao Twitter. Então, hoje em dia, como isso acontece? Existem as equipes que fazem a verificação de conteúdos e também sistemas automatizados. Eles utilizam a inteligência artificial para isso. E ainda contam com agências de checagem de informações. Tem várias no Brasil, inclusive, que são parceiras da Meta nessa história. E o que o Zuckerberg falou, basicamente, foi o seguinte: a partir de agora a gente vai reduzir o rigor com que os nossos sistemas de inteligência artificial atuam para detectar conteúdo problemático, e aí a gente tem de tudo, desde terrorismo até misoginia, passando por ódio, discurso de ódio e por aí vai. Então, a moderação passa a ser bem menor, e nisso o Zuckerberg sinaliza que eles estão caminhando para um maior apoio à liberdade de expressão. Isso é o que ele fala, é o ponto número 1. Ponto número 2 é que, em vez disso, do sistema como ele ocorre hoje, as plataformas da Meta vão utilizar o que se popularizou como notas de comunidade, que é algo que tem no X, o antigo Twitter, e que funciona da seguinte forma: tem lá uma postagem que está dizendo que alguma coisa está... a postagem diz alguma coisa e a comunidade percebe que aquilo está errado, tem fake news ali. Então a postagem permanece, mas embaixo tem como se fosse uma nota de rodapé, um cartão que aparece no celular ou no computador com a explicação de que está errado pelo motivo X, Y, Z. E a própria comunidade pode votar e nisso dizer se realmente aquela explicação está valendo, se ela tem, se realmente dá um contexto maior para a postagem, mas a postagem permanece. O terceiro ponto é o do retorno de conteúdo político nos feeds, porque nos últimos 5, 6 anos, exatamente, esse ponto é bem delicado. Nos últimos 6 anos, mais ou menos, aqui estou puxando de cabeça, o Insta, o Face fizeram movimentos no sentido de diminuir a exposição de conteúdo de política. O tal do algoritmo não prioriza mais esse conteúdo, e, em vez disso, é aquilo que a gente brinca, né? Foto de gatinho, as atualizações da família, os memes. Isso despontou. Tanto que são redes que hoje em dia são verdadeiros hubs de entretenimento. E agora o algoritmo vai ser, então, pelo que a gente entende, né, recalibrado para colocar mais conteúdo político e com todas as nuances e as complicações de uma decisão como essa, né? E por fim, o quarto ponto é o de alinhamento total com o governo de Donald Trump. Está aí batendo a porta. Então Zuckerberg diz com todas as letras que está alinhado com Donald Trump e que conta com o apoio do governo americano para situações em que normalmente a Meta ficaria em maus lençóis por causa de decisões de cortes. E ele cita América Latina. Esse ponto para mim é muito interessante, Tarsos, porque a gente está no Brasil diante do que aconteceu, né, de atos antidemocráticos e cujas decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas, né, sendo corretas ou não vão fazer essa análise, elas sempre geram muita polêmica. E aí você tem, por exemplo, Elon Musk que questiona e ataca. Né, o Zuckerberg está indo nessa linha. Já dá para fazer esse tipo de leitura de interpretação ou ainda é cedo? Dá para fazer essa leitura totalmente, Kelly. Durante o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, o que eu notei, e outras pessoas também que acompanham, é que em algumas entrevistas o Zuckerberg já dava pistas de que apoiava, de que gostava de Donald Trump. Enfim, ele, figura pública, colocando lá a opinião dele. Agora, o interessante é que ele, ele é praticamente um sócio controlador da Meta. A Meta, ela é negociada na bolsa, tem as ações e tal, mas o Zuckerberg tem muito controle dos caminhos da empresa. Ele é uma figura central ali.
Então ele está colocando uma parte da visão política dele a serviço de uma empresa que, vale lembrar, não controla, mas detém, atrai bilhões de usuários pelo planeta. Então, quando ele decide isso e diz, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos estou tentando aqui lembrar de cabeça, mas é algo mais ou menos na linha de que é a que melhor defende a liberdade de expressão. Ele basicamente está dizendo o seguinte: se nós tivermos problemas com cortes de outros países, nós vamos nos resguardar aqui nos Estados Unidos.